Olá, gente boa. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Nós temos diante de nós uma epístola que está exortando e encorajando irmãos que estão sofrendo muito durante um período difícil do cristianismo. Os cristãos, eles têm dificuldades com os judeus por causa de não ter a necessidade de praticar a lei para ser um cristão. E eles têm dificuldades com os romanos, porque o único Senhor dos cristãos é Cristo e não César. Os cristãos, eles têm dificuldades com os pagãos, porque como eles adoram um Deus invisível, então eles são chamados pelos pagãos de sua época de ateus, porque eles não adoravam as divindades visíveis nos ídolos que os pagãos tinham. Os cristãos, no primeiro século, padeceram muito e passaram por muitas dificuldades, de modo que o escritor aos Hebreus, ele fala que uma das marcas do cristão autêntico é a perseverança, até porque o verdadeiro cristão não vai voltar atrás. Ele está focado no autor e consumador da sua fé. E aí ele está transferindo para os seus leitores a responsabilidade dessa confirmação em relação a desfrutar da graça de Deus, a experimentar a graça de Deus, a experimentar o favor de Deus e não ser apenas alguém que vai falar do amor de Deus, mas não vai vivê-lo, que vai pregar o milagre de Deus e não vai experimentá-lo, que vai trazer pessoas à salvação, mas não vai receber essa salvação. Então, que ninguém fique à margem, excluído, fora da graça de Deus. Só que tem uma outra situação que é muito mais relacional, muito mais social do que teológica. Quando ele fala sobre a gente ter todo o cuidado do mundo para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Quando eu vejo nenhuma raiz de amargura, eu vejo que a gente precisa se proteger de todas as possibilidades de ficarmos amargurados. Quem já tentou arrancar a raiz de um terreno sabe qual é a dificuldade. Algumas raízes elas vão muito lá no fundo da terra, outras elas se espalham num percurso de metros debaixo da terra, indo para debaixo das casas, se espalhando. Então, algumas raízes vão para o fundo, outras, né, se espalham para os lados. E aí você, para arrancar a raiz, é uma dificuldade. E o que acontece? É muito comum que a gente, quando tenha problemas, a gente ataque as folhas da amargura. E aí você pergunta para alguém: você tá bem? Tô. Tá com mágoa? Não, tá tudo bem, eu tô em paz. Mas a pessoa ela tirou as folhas. Só que a raiz de amargura está lá. Então, quem olha o texto verifica que assim é para tirar a raiz. O que está causando sua amargura? O que está deixando você amargo? O que faz você liberar palavras venenosas? O que faz você ficar pensando negativo? O que faz você ficar esperando o pior? O que faz você falar, pensar, ouvir, ruminar coisas negativas no seu coração? Então a gente tem que ir lá na raiz, não apenas nas folhas, porque às vezes nós não falamos, mas sentimos. Às vezes nós não estamos fazendo, mas estamos pensando. Então é importante ir na raiz, como diz o texto. E quando a gente pensa em amargura, de acordo com o grego, essa palavra está associada com ira, ela está associada com aquele sentimento de decepção, de grande tristeza, de ódio. Ou seja, enquanto a culpa está relacionada ao que nós fizemos, a amargura está relacionada ao que o outro fez. Às vezes alguém pode ter pisado no seu pé e não ter percebido o mal que ele fez.
e você pode passar durante anos com aquilo no coração. Só que eu não sei se você percebe, se você ficar amargurado, quem sofre é você. O outro não vai sofrer por causa disso. Às vezes ele nem sabe que te causou sofrimento. Então, que você possa se liberar de todo o fel, de todo o amargor, de toda coisa ruim, né, de toda palavra de maldição, né? Porque o que é a maldição? Maldição é o ato de maldizer. E maldizer pode ser, por exemplo, falar mal. Já reparou aquela pessoa que vive falando mal de uma outra pessoa? Essa pessoa está amargurada. E aí o texto está dizendo para a gente o seguinte: olha, que vocês venham evitar toda a raiz de amargura. Para quê? Para que vocês não estejam causando perturbação, contaminando a muitos. Porque imagina, se a pessoa está amargurada, cheia de veneno, com o coração cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de ira, e ela não trata, porque é raiz, não é folha. Então na folha tá tudo bonito, de repente tá tudo bacana, mas agora lá dentro, lá no íntimo, ela não tá bem. Anos de casamento, mas ela está amargurada, está naquela igreja, mas está amargurada. Ela aparentemente está bem com os filhos, mas está amargurada por aquilo que os filhos lhe fizeram passar. Então, aqui o texto diz que é para a gente se livrar disso daí, por quê? Para a gente não causar perturbação. Uma pessoa amargurada perturba, uma pessoa amargurada contamina. Gente que está feliz deixa de estar feliz quando chega perto de uma pessoa amargurada. E o amargurado continua mais infeliz, aumentando cada vez mais a dor e o sofrimento que já está passando. Eu sou o pastor Roberlan Julião, com mais uma palavra simples para o seu coração. Desejo a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana, um mês abençoado e um ano tremendo para a glória de Deus. Paz.